Qual será o destino de Johnny Walker agora que ele se achou no deserto? O brasileiro Johnny Walker fez uma luta no card principal do UFC 294. Ele enfrentou o Magomed Ankalaev numa luta em que acabou com um balde de água fria. A luta acabou sendo cancelada. Eu expliquei tudo o que aconteceu num vídeo, vou deixar o link aqui em cima para que você possa assistir. Resumidamente, o Johnny Walker recebeu uma joelhada legal do Ankalaev e por conta disso, um médico entrou no cage, conversou com o Johnny Walker e no final das contas acabou dizendo pro árbitro central que o Johnny Walker não tinha mais condição de lutar. Deu uma mega confusão nesse combate. Uma coisa que ficou emblemática, que você tá vendo a piadinha de deserto aqui, é porque o médico perguntou pro Johnny Walker onde é que ele tava, ele respondeu que ele tava no deserto. Johnny Walker falou em entrevista agora o que foi que rolou nessa conversa mais detalhadamente, né? Ele reclamou, falou que o médico tinha um sotaque muito forte, que a língua nativa do médico também não era o inglês, então tinha claramente uma barreira de linguagem ali. Ele falou assim, eu tava muito acelerado, aquela era uma luta muito importante pra mim, ele me perguntava as coisas, passava muita coisa na minha cabeça e eu queria pensar na resposta certa, pra falar a coisa precisa, pra ele deixar a luta continuar, e acabou não rolando. E esse médico não teve problema só na luta do Johnny Walker, né? A gente também teve a luta aí do Bacharach contra o Henry, o Bacharach deu uma bica ali que pegou na coquilha do Henry, o Henry em agonia no chão, o médico entra e fala, não pegou não, pode se levantar. Aí o cara, claro que pegou. Cara, teve uma entrevista do manager do Henry essa semana, falando que os testículos dele estavam do tamanho de laranjas enquanto ele estava no hospital. Quer dizer, não pegou, o testículo incha assim, porque o chute passa perto. Então realmente tivemos complicações aí nesse evento, principalmente por conta desse médico. Lembrando então que não é só barreira de linguagem, é questão também de competência, porque o cara claramente estava tomando decisões ali que atrapalharam o próprio UFC. O Dana White ficou puto com essa postura, né? Inclusive brincou na entrevista pós-luta falando que a resposta do Johnny Walker não estava errada. Ele de fato estava no deserto, né? Mas, gente, quando um médico te pergunta onde você está depois de você tomar uma joelhada na cabeça, ele não quer saber se você está num país ou se você está no deserto, ele quer saber se você sabe se aquele impacto na sua cabeça está te privando de entender onde você está naquele momento. Então a resposta talvez adequada é, eu estou dentro do UFC, estou lutando uma luta de MMA dentro do octógono nesse exato momento. Talvez essa resposta seria talvez a mais adequada, mas como a gente falou, o Johnny Walker ele estava muito ansioso, ele estava tentando, cara, eu preciso dar a resposta perfeita para esse momento aqui, para ele realmente deixar lutar. Talvez não foi a resposta mais adequada, mas o que eu me paro para perguntar também, até se fosse adequada, pela incompetência que esse médico se mostrou, não só nessa luta, será que seria suficiente? Porque a decisão foi tudo errado, né? Primeiro foi um no contest, quando deveria ser no contest, enfim, o André já falou bem sobre isso no vídeo, dá uma olhada lá que ele explicou melhor, mas enfim, é uma cagada atrás de cagada que o próprio Dana White, como eu falei, vai querer, pelo menos o Dana White falou que vai corrigir esse tipo de situação, porque o Dana White realmente ficou muito incomodado, era de fato uma luta importante para a categoria, a gente tinha o Johnny Walker, que está ali no top 5, enfrentando um cara que está lá nas cabeças, a gente já deixou, inclusive fez um vídeo falando que seria uma luta muito importante, se o Johnny Walker vencesse o Ankalaev, ele estaria na porta do gol, então de fato é uma luta importante. Agora, é saber se o fato do Johnny Walker não ter dado as melhores respostas e ter feito essa luta acontecer o que aconteceu, será que ele vai ter outra chance? Olha só, eu acho que o Johnny Walker vai ter outra chance sim. Eu acho que a tendência é que essa luta seja remarcada. A luta de fato não aconteceu. Muita gente estava falando erradamente que o médico parou por conta do corte na cabeça do Johnny Walker. A joelhada pegou no queixo, gente. Não pegou na cabeça, no topo da cabeça do Johnny Walker. Dá pra ver claramente no vídeo que a joelhada pega no queixo. Aquele corte ali apareceu por um outro golpe que foi aplicado pelo Ankalaev, então não tem nada a ver com isso. Agora, eu acho que essa lesão do Johnny Walker não impede que ele faça uma luta. Ele poderia, inclusive, na minha opinião, lutar até no UFC Brasil. É que o card já tá fechadinho, não sei se cabe encaixar ali, talvez jogar ele para um dos cards numerados do ano. Eu acho que faria mais sentido. Quanto ao médico que atrapalhou essa luta, que teve essa barreira aí, eu concordo com o Lender totalmente. Acho que não era só uma barreira linguística, não, né? Porque esse lance aí do Bacharach contra o Henry, ele entrou no cage, depois de ver o replay, e foi dizer pro cara que tava caído no chão que ele não tava sentindo dor. Você tá entendendo? Ele tá tomando partido do... Você é médico, cara. O cara tá dizendo que ele tá sentindo dor, vai lá e examina, ajuda ele. A sua função não é chegar lá e julgar que o cara... Não pegou. Eu vi o vídeo, achei que não pegou, logo levanta aí, entendeu? Então, do mesmo jeito, trazer um tradutor pra poder fazer aquele... Ele viu a joelhada e falou assim, não, esse cara que tomou essa joelhada não consegue mais. Parece que ele já entrou no cage com a intenção de cancelar o combate. Não vai funcionar, daqui pra frente não rola mais. Mas eu acho que o Johnny Walker tem boa chance. Eu acho que o Ankalaev é zicado, já falei isso no vídeo lá. A luta contra o Will Kutelab, ele teve que lutar 2 vezes. A luta contra o Blachowicz,
Blachowicz cabe em empate quando não era empate. A luta com o Johnny Walker vai ter que fazer 2 vezes. Ele tem que tomar um banho de sal grosso para poder se liberar ali, mas eu acho que nesse caso o UFC tem interesse, porque ele precisa que a categoria dos meio pesados ande, né? E lembrando, gente, muita gente pode estar se perguntando, mas Lênin, como é que fica um cara tão competente? Doutor, gente, quando você vai fazer UFCs em águas internacionais, em locais internacionais onde você não tem comissão atlética, acontece. Nem sempre o UFC consegue levar todo mundo dos Estados Unidos para cumprir todos os gaps, né, em tudo que geralmente, comissão atlética local, onde vai ter médicos credenciados, que entendem do esporte e tudo, vai ter. Então, é uma das desvantagens de você lutar fora. Infelizmente, um médico cagou não só uma, mas como 2 lutas, né, que poderiam ter sido resultados diferentes, seja até uma desclassificação pro Johnny Walker, ou se ele tivesse talvez tido tato ali e a barreira da linguagem não fosse atrapalhando tanto, a luta poderia ter continuado, poderia ter deduzido ponto. Enfim, muita coisa podia ter acontecido que não esse não contest bizarro. Então, enfim, aconteceu, a gente vai ter que lidar com isso. Eu concordo com o André, eu acho que essa luta vai acabar rolando de novo. Não tem muitas opções ali na categoria do ponto de vista para os dois. Eu acho que é uma luta bem casada, eu acho que vale a pena isso aí acabar saindo do papel um momento ou outro. Mas, enfim, agora resta saber quando isso vai acontecer, se ainda esse ano ou se o Johnny Walker vai lutar só ano que vem, porque ele já falou que ele está no vermelho. Pois é, ele falou que ele não recebeu a grana total, que ele estava no vermelho e assim... muita gente tem acusado o Johnny Walker, ele atacado o Johnny Walker, falando que ele estava dando migué. Olha só, gente, olha o que aconteceu... Caso Potter Ian de novo. Né? Olha o que aconteceu com o Potter Ian, olha o que aconteceu na luta do Sterling, e aí você depois vai e olha o que aconteceu no Johnny Walker. Johnny Walker não estava acusando absolutamente nada, tá? Ele estava em pé, ele tem 5 minutos, ele tomou uma porcaria de um golpe legal. Então, assim, ele ficar em pé, respirar, tal, esperar o cérebro parar de sacolejar, é da regra. Ele não estava dando migué nenhum, não. O médico que se antecipou, em vez de esperar os 5 minutos para avaliar, já quis avaliar no primeiro minuto, que aliás é uma postura bem errada do ponto de vista das regras. Essas coisas foram ajustadas, até com o dedo no olho, você não pode chegar já com a lanterna na cara do atleta, tem que esperar um pouco para ver se o atleta está enxergando ou não, para depois fazer as perguntas ali pro cara, para ver se ele está vendo. Então, assim, esse protocolo não foi seguido à risca e acabou que o Johnny Walker foi prejudicado. Eu, sinceramente, minha opinião, acho que não foi culpa dele. Eu concordo. Eu acho que as pessoas gostam muito de pagar que quando o lutador toma uma joelhada legal, você tem que ser um machão e já tentar ir pra cima e tentar... Cara, ele não deu desculpa. O Sterling, inclusive, acusou muito mais o golpe e ele estava muito mais claro que ele sentiu, o impacto foi maior e ele não poderia continuar. O Johnny Walker estava em pé e você via que ele estava tentando se comunicar ali e não foi uma decisão dele. Em momento algum ele deu respostas atravessadas, como se, não, eu estou sentindo muita dor, não dá pra sentir que estava essa vibe que ele estava tentando pegar ali. Infelizmente, barreira de linguagem atrapalhou tudo. Mas o que vocês acham? Acham que de fato a barreira da linguagem e todos esses problemas, a incompetência do médico teve um impacto grande e o Johnny Walker vai enfrentar o Ankalaev ainda esse ano? Coloque nos comentários, a gente quer saber a opinião de vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Até mais.